Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos em mais um encontro com o Sérgio do Terra de Rodar. Uma vez ao mês, né? Que nós temos essa honra de tê-lo aqui. Vamos esperar só um pouquinho para todo mundo entrando, ele também entrar. Oi, Alquira, e amiga? Oi, Sérgio. Oi, Gabi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que estamos de internet hoje? Hoje tá tranquilo. Tô no Tá? mesmo, tô no mesmo lugar, só saí da parede e virei o celular pro fundo. Então, como é que estamos aí? Quais são as novidades? A Rafa já está na universidade? Ainda não, né? Pelo amor de Deus, calma, Sérgio, não mata a mãe, não. E o Rafinha tá engateando já, tá bem serelepe, já tá num novo mundo. Estamos aí, nos ensinando muito, nos trazendo o mistério da maternidade, da vida na maternidade. E o tema de hoje aí? O que você está achando desse tema? Nossa, trouxe um tema bem nos desafios do outono e inverno, vamos dizer. Quando a gente vai mais para dentro, né? Eu gostei, Sérgio. É um tema assim. Então, Todos os temas que você traz, né? Vamos dizer, são bem interessantes e desafiantes. eu não sei, eu fico com a impressão de que esse aí está um tom acima em termos de desafio, porque esse tema aí é um tema que assola muita gente mesmo, né? A relação tá mais ou menos, esfriou, tem que aquecer, o que que a gente faz? Vamos fazer uma DR. Enfim, vamos conversar. Como é que a gente faz? Você se apresenta, depois eu. Vou me apresentar. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, né? Agradecer o Sérgio por estar nos dando essa oportunidade, né? Dele trazer informações para a gente, compartilhar toda a sabedoria que ele tem. É um momento muito especial. Para mim também, sinto que são para vocês. Eu sou a Gabi Cezílio, eu trabalho com traumas, né, experiência somática, professora de yoga, e também trabalho com personal. Na verdade, eu sou educadora física, cuido do corpo de uma forma bem diferente, respeitando as emoções das pessoas. Então, meu nome é Sérgio Seixas, aqui do Rio de Janeiro. Faço parte do grupo Terra de Rudá. Já, primeiramente, agradecer a Gabi mais essa oportunidade. Eu acho que a gente está juntos desde a pandemia, desde 2020, né? Desde o início da pandemia. Eu não sei quantos temas já falamos, 20, 30, 40, já não sei, perdi de vista. E, e me sinto muito honrado, muito feliz aqui. Minha trajetória, no resumo da ópera, eu estou desde 81, portanto, há 41 anos trabalhando com astrologia, desde 2000 com medicina chinesa, desde 2000 também com uma pesquisa sobre uma outra história da humanidade, e desde a década de 80 aliás, desde a década de 70 com música, com arte, com dramaturgia, né? Enfim, é muita coisa aí. Hoje o nosso tema é minha relação esfriou. Esse barulho, o que que é esse barulho? É na Ah, rua? é o
jogo do Galo, Sérgio. Ah, é hoje? Ah, tá tudo certo, tudo bem. Você mora perto do estádio ou não? Não, Não, né? mas a cidade fica assim, Sérgio. E você, é Galo ou é Cruzeiro? Eu sou Cruzeiro. Então vamos lá. Então o tema de hoje é Minha Relação Esfriou, como aquecer corações invernais, um olhar psicoespiritual sobre os vínculos de intimidade. Acho que vem a propósito, né, esse friozinho que a gente está passando, falar sobre relações que possam ter esfriado. É um assunto vastíssimo, né? É vastíssimo, mas eu vou usar meu poder de síntese aqui para mais para provocar depois reflexões e quem quiser fazer. Olha, esse tema é um tema que as pessoas deverão talvez ter várias perguntas para fazer, perguntas práticas, objetivas, né? A não ser os tímidos que vão fazer para si mesmo as perguntas e ponto final. Então, eu sempre quando preparo uma live, assim, eu faço um roteiro, dou uma esquematizada, ponho no papel e tudo mais. Então, assim, é bom lembrar que uma relação ela tem início, meio e fim. Toda relação tem início, meio e fim, mas vamos devagar para não chocar. Toda relação tem início, óbvio. Toda relação tem meio, óbvio. Porque o meio, o que é o meio? O meio é a relação propriamente dita. E aí, o problema é agora, né? Toda relação tem um fim. Mas aí cabe um adendo. Esse fim tem duas vertentes. A primeira vertente, as pessoas terminam relações, as pessoas se separam, as pessoas morrem. Isso é óbvio. Mas tem um outro que eu acho mais interessante, que ainda que uma relação dure 40, 50, 60 anos, bodas de ouro, para lá de bodas de ouro e tudo, eu posso afirmar categoricamente que essa relação que dura há muitos e muitos anos, ela teve vários fins. Ela teve vários fins. Pelo menos a relação que se permitiu atualizar. A relação que se permitiu atualizar. Então, é da ordem da saúde emocional, da saúde psicológica, que toda relação termine, do ponto de vista arquetípico, simbólico, e principalmente, é evidente, do ponto de vista consciencial. Então, imagina, você conheceu uma pessoa com 18 anos, casou com 22, hoje você está com 45. Aquela pessoa que você namorou e que você casou é outra pessoa, não é mais a mesma. Então, isso não significa que ela necessariamente tenha piorado, talvez ela tenha melhorado como ser humano e tudo mais, talvez. Mas é para dizer que toda relação, ou todo casamento, toda união, existem várias uniões, vários casamentos, várias despedidas, ainda que a relação não acabe, literalmente falando. Isso fique claro. A relação que teve... Gabi, tem alguma coisa que está fazendo um barulho quando você mexe com a mão? Seria o quê? Acho que é a minha fonte. É? Você mexe com a mão, faz um barulhinho, parece que fosse brinco, mas não é brinco, não. Não, acho que pode ser minha fonte, Sérgio. Não, então se é a tua fonte, não mexe com ela não, porque fonte é coisa sagrada. A gente não mexe com a fonte. Eu já ia perguntar, você quer que eu desligue? Não, ninguém tem o poder de desligar a fonte. Ela tem o poder de nos desligar, mas nós não é ela. Mas eu queria dizer o seguinte, toda relação tem um fim, e esse fim consciencial são atualizações que a gente precisa fazer ao longo de uma estrada, ao longo de uma jornada, né? Relações que não reconhecem ciclos que terminam, relações que têm 20, 30, 40, 50 anos e nenhum dos dois reconhece, acho que a gente tem a mesma relação a vida inteira, provavelmente numa relação estagnada, onde os dois estão
estão abraçados, mergulhados no nada, mergulhados numa experiência de delito com evolução, como se cometesse um delito da evolução. Existem as gerações passadas, onde a psicologia não era assim tão difundida, tão frequentada, as pessoas levavam as relações, iam empurrando com a barriga, até porque se separar tem aquela história, o que o outro vai pensar, uma mulher desquitada, entendeu? E um homem com 50 anos, solteiro, esse aí deve ser um... Antigamente falava-se de um barba azul, ou então de um aventureiro, por que ele não fez família, essa coisa toda, né? Mas é bom lembrar que toda relação tem um início, meio e fim. Esse fim, ele não precisa ser literal, mas ele tem que ser consciencial. E eu acho que esse aqui a gente já está no nosso quarto ciclo, no nosso terceiro ciclo. Quando nascem os filhos, às vezes quando se tem uma pequena separação e se retorna, quando tem uma morte familiar que ressignifica uma série de coisas. Então, agora, a nossa civilização ocidental, ela se distanciou dos ritos, né? E por não simbolizar os nossos ritos, por não perceber esses ciclos, esses ritos, dá a impressão de que a relação é uma maçaroca que a gente vai levando 20, 30, 40 anos, 50, quando encher o saco, separa. Se não tiver condições de separar, porque há uma normalmente, esse é um padrão antigo, tá? Um padrão antigo, a mulher depende materialmente do homem e o homem depende emocionalmente da mulher. E aí eles vão empurrando com a barriga, porque tem os filhos, porque tem... Né? Então essa relação, ela não viveu os ciclos necessários de morte, de ressignificação, de renascimento, fundamentais. Hoje a gente brinca falando de DR, mas discutir a relação, conversar, é fundamental, absolutamente fundamental. Não é inventar problema, nem ficar em psicologismos. Tá? Mas olha, estou sentindo isso assim, estou vendo que você está estranho. Como é que você está? O que você está sentindo? O que aconteceu? Blá, 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 blá. Isso é fundamental. Né? Então eu começo a minha fala colocando que toda relação tem início, meio e fim. E aí eu trago 3 perguntas também fundamentais para a gente fazer. A primeira pergunta é o que você sente pelo seu parceiro, pela sua parceira? O que você sente? Porque se eu não sinto mais nada, né, nem admiração, nem tesão, nem paixão, às vezes já eu sinto um carinho, eu sinto uma coisa fraterna, né? Isso não segura uma relação de um homem com uma mulher. Então é uma relação de amizade, né? Isso é uma outra história. Então a primeira pergunta óbvia, o que você está sentindo? Normalmente as pessoas, às vezes, não fazem essa pergunta com medo da resposta. E aí perguntam, o que eu perco me separando? O que eu perco continuando a relação? O que eu ganho continuando a relação? O que eu perco? Essa tem muito a ver com a nossa ocidentalidade, né? Essa coisa mais da matéria e tudo mais. A segunda pergunta é, você tem ferramentas psicológicas para lidar com o dia a dia agridoce? Você tem instrumental, você tem ferramentas psicológicas para lidar com um cotidiano demandante, um cotidiano que certamente ele é agridoce? Porque se você sente muito amor e se sente amado, mas são 2 pessoas cruas, imaturas, que se recusam a trabalhar, maus presságios. Mas se do contrário, vocês são muito bem trabalhados terapeuticamente, têm anos e anos de terapia e se conhecem, mas na verdade não se amam exatamente, apenas se gostam um pouco, maus presságios também. Então é um conjunto. Mas tem uma terceira pergunta, essa é uma pergunta que definitivamente ninguém faz, que é essa relação, ela tem uma motivação pessoal e transpessoal,
Essa relação de afeto, essa relação de amor, ela tem uma motivação pessoal e também transpessoal. O que significa isso? O que é uma motivação pessoal? Eu gosto muito dele, eu gosto muito dela, a gente se entende, a gente tem os mesmos interesses, as mesmas conversas, temos coisas muito parecidas, nós somos diferentes, mas nós nos unimos em muita coisa e até torcemos pelo mesmo time, que coincidência, blá, 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 blá. Isso seriam motivações pessoais, né? Ele já tem um filho, e curiosamente eu também tenho um filho, isso pode ser interessante, né? Agora, a pergunta é se existe uma motivação transpessoal. Aí, pessoal, mas o que é isso? Se há nessa relação um anseio, um desejo de irem além da relação e poder compartilhar, né, agregar algum valor positivo no entorno, olhar para o entorno, olhar para as coisas que estão acontecendo no entorno e perceber que esse casal e os indivíduos que fazem parte dessa relação têm uma enorme convocação, um enorme desejo de participação comunitária social. Comunitária social, leia-se, duas instâncias. Uma instância social pragmática, que é poder se preocupar com os outros, né? E a segunda é uma relação mais com o mistério, com o sagrado, com o divino, com o espiritual. Porque de poucos anos, ou de algumas poucas décadas para cá, essa terceira pergunta ela se impõe. Não adianta apenas o que você sente, não adianta apenas se você tem ferramentas para lidar com o cotidiano, ferramentas psicológicas, mas vocês vão fazer um bunker, você, ele, teus filhos, tua família, sogro, sogra, avós e ponto? Ou essa família também ela tem uma potência de participação espiritual relevante no entorno? Porque nós temos várias famílias, né? A família nuclear, a família de origem, a família nuclear. Temos a família transpessoal, né? E temos ainda outras famílias que não cabe a gente tocar aqui agora, e é muito importante a nutrição dessas instâncias. Bem, talvez alguém possa estar pensando, você está exigindo demais, né, Sérgio? Eu já estou aqui me estressando para levar um casamento adiante, você ainda está querendo que essa relação sirva comunitariamente aos outros? Escuta, aqui não me cabe ficar refém do menos. É bom a gente lembrar o que nós somos convocados pela nossa psique. A gente não está sendo convocado por nenhum padre, nenhum pastor, nenhum monge. É uma convocação da psique. Né? A gente vai ver mais adiante essas três instâncias. Quando João é uma pessoa, quando João é um indivíduo e quando João é um híbrido. A gente vai tocar nesse assunto rapidamente mais lá na frente para perceber que o ser humano é de tal ordem sofisticado e as nossas relações afetivas de intimidade são relações bem precárias. Bem precárias. Tipo, tá bom assim, vamos adiante. Algum prazer sexual, algum prazer com os filhos, com a família, algum prazer. Não, e a transcendência, e a relação maior, né? Tudo na nossa vida tem que estar em função disso também. Inclusive a relação do par, que é extremamente potente, a relação do par, né? Na verdade, se me perguntam qual é a experiência mais difícil, é a relação de intimidade. A relação mais difícil é a relação de intimidade. Se você disser, eu quero ter muito dinheiro, isso é menos difícil do que eu quero ser muito feliz e autorrealizado, né? E essa autorrealização que ela se estenda ao meu convívio com as pessoas à minha volta. Isso é muito mais difícil do que você encher sua conta bancária, entendeu? Porque, inclusive, tem fatores subjetivos, né, que não são aferíveis, como, por exemplo,
quanto você ganha por mês, qual é o teu salário, qual é o preço do teu carro, né? Isso a gente fala de progresso, mas a gente não está falando de evolução aí, né? Bem, agora existem estratégias, duas coisas importantes. Uma são estratégias horizontais e soluções verticais. Estratégias horizontais estratégias horizontais de como preservar uma relação, como manter uma relação e, por que não dizer, como a gente preservar o apego um pelo outro. É diferente do que eu vou falar daqui a pouco sobre soluções verticais. Então, as estratégias horizontais, eu vou passar rápido, porque isso é tão familiar, que é o seguinte: estratégias que a gente usa para manter uma relação, quem sabe, um pouco mais aquecida. Mudar o cotidiano momentaneamente, quer dizer, férias, mudar de ares, viajar. Isso todo mundo a gente dá em relação. A gente está se tratando mal, a gente está precisando de férias. Evidentemente, né, que férias, um passeio, uma viagem maravilhosa, dá uma reoxigenada. Mas eu não convidei vocês para estarem aqui para eu falar isso. Tirem férias, vão passear, vão viajar. Eu não convidei nem eu nem a Gabi para a gente falar, mas é importante tocar nesse assunto para dizer que isso não são soluções, isso são estratégias horizontais, diferentes de soluções verticais. Presentear, por exemplo, presentear com algo muito desejado, você dá um carro novo, um carro zero, você dá uma joia, algum objeto de valor material, valor afetivo, nossa, a gente estava péssimo, mas aí depois daquele carro, aquele carro zero, aquilo. Mas o que tem atrás desse carro zero? O que tem atrás dessa joia? Eu acho que ele está demonstrando um interesse por mim, sabe? Ou ela está demonstrando um interesse por mim. Isso é um ponto muito, 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 muito importante, que eu também daqui a pouco eu vou relembrar. Isso é muito importante e é tão simples de poder identificar. Um carro novo, uma joia, alguma coisa tão representativa. A relação estava bem ruim, mas isso parece que aqueceu. Por quê? A pessoa é materialista? Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com outra coisa. Puxa, para ele ou para ela me darem um presente de tamanho e valor é porque talvez eu tenha esse valor para ele ou para ela. Isso é um ponto muito importante, o quanto o cotidiano ele nos leva a uma acomodação, de uma coisa, de uma desvalorização, de uma desqualificação, e aí, sabe, dá a impressão de que a relação começa no alto da montanha e no segundo dia começa a descer. Terceiro dia vai descendo, quarto dia, um mês, um ano, 10 anos, né? E quando, na verdade, quando a gente lida com a alquimia da relação, não é isso que tem que acontecer. A relação pode, inclusive, começar de baixo da montanha, lá embaixo, pode começar no meio da montanha, pode começar no alto da montanha, e ela oscila, ela pode descer um pouco, subir bastante, descer um pouco, subir bastante, descer um pouco, mas não é isso que a gente vê. Normalmente, no início é uma paixão, e aí depois é só descer. Vai descendo a montanha, descendo, 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 e aí desgastou. Ou eu não me separo porque eu não tenho fôlego, porque eu não tenho coragem, porque eu não tenho preparo, ou eu me separo porque eu tenho condições, mas a questão não é essa, a questão não é separar, a questão, vocês concluíram essa relação. A relação é sempre uma espécie de um livro, né? Você leu até o fim esse livro? Ou pelo menos você passou do meio, né? Porque às vezes você tem um problema que é se livrar do problema. E se você tem condições financeiras e emocionais, você pronto, descarta, parte para outra. Espera aí, você vai acabar atraindo alguém parecido com essa porque você não se debruçou sobre alguns assuntos importantes que essa relação te trouxe. E ela não te trouxe porque fulano
é desse jeito ou daquele jeito. Te trouxe porque você precisava encarar, precisava ver essas coisas todas. Então, esse carro novo, essa joia nova, esse objeto de extremo valor, demonstra o interesse que o outro tem. Quer dizer, e é bom lembrar o seguinte, o grande sex appeal é quando a pessoa percebe que todos nós somos uma esfinge. Todos nós. Vocês reparam a quantidade de mistério que até hoje envolve as pirâmides do Egito e também a esfinge. Todos nós somos uma esfinge. Está lá, decifra-me ou devoro-te. Isso define uma relação. Decifra-me, e é muito interessante quando você pensa que decifrou e você mal começou, e quando você pensa que decifrou, quando você se deu conta, se passaram 40 anos, 50 anos, e você com enorme interesse de decifração, porque você, ao decifrar a esfinge, você está se decifrando também. O que é decifrar? Se conhecer mais e mais. É muito legal a gente poder pensar nisso, né? Puxa, será que o meu parceiro é uma esfinge? Ou eu já tenho ele na palma da mão, já sei o que ele vai falar, já sei o que ele vai pensar, já sei os hábitos dele, já conheço ele. Poxa, vocês estão juntos, sabe o quê? Qual é a idade dele? 70 anos, 80? Nada, tem 38 anos, tem 37, mas eu já sei que... Olha, nós temos uma capacidade de envelhecer muito rapidamente, né? Nossa cabeça envelhecer, acomodar, buscar segurança, estabilidade, como isso daí às vezes vai emburrecendo a gente, emburrecendo emocionalmente, emburrecendo espiritualmente. Então, se a gente pensar assim, será que eu sou uma esfinge para o outro? Né? Será que eu sou tão interessante assim que por mais que ele tente, ele não me decifra? Repare que o signo de Escorpião, por exemplo, é um signo que é assim, ame-o ou deixe-o. Ame-o, eu particularmente, eu tenho ascendente Escorpião, eu tenho um carinho. Eu particularmente, eu tenho 12 preferências no zodíaco. Eu só gosto de 12 preferências no zodíaco, não mais que isso. Quer dizer, aprendi a gostar também, porque depois de 41 anos de trabalho, eu aprendi a gostar muito, não é pouco não, dos 12 arquétipos. Mas Escorpião sempre me fascinou. Lida com a morte, com a transmutação, com a sexualidade, com a paixão, com emoções assim indecifráveis, né? Esse decifra-me ou devoro tinha Escorpião. Sabe? Então, poxa, aquela mulher é misteriosa, eu ainda vou conquistar aquela mulher. Aí você conquista e fica, às vezes, com a sensação de ter decifrado ela toda. Vou descartar. O mesmo se dá com o homem. Aqui eu não estou fazendo apologia, a gente ficar fazendo joguinho de mistério. Eu vou aparentar uma coisa, mas eu sou outra. Não, nós somos um saco sem fundo. Nós temos camadas e mais camadas e mais camadas de informações sobre nós mesmos. E a gente fica no tati-bitate, a nossa relação tem sido tati-bitate. Então lembrem-se, né? Você é uma esfinge e a pessoa que está contigo é uma esfinge. Quem está chegando aqui agora na live pode perguntar, vem cá, mas isso é bom, esse troço de esfinge? Não sei, isso é ótimo. Pior coisa, pergunta uma criança, quando tem um jogo, que ela rapidamente ela decifra aquele jogo. Ela ganha um jogo de aniversário, ela começa a jogar o jogo, decifrou, jogou a segunda vez, já decifrou, não quer jogar a terceira porque já descobriu como é que a coisa funciona. O ser humano não é assim, na verdade. Não é assim, nós não somos um jogo fácil. Nós não somos um jogo fácil de ser decifrado. Então a pessoa que diz assim, já enjoei, já enchi o saco, já não sei o quê, já não quero mais jogar esse jogo, certamente essa pessoa ela tem um olhar superficial. Certamente ela tem um olhar superficial. Então eu estou tentando trazer essa história de que a gente tem que aperfeiçoar o nosso olhar sobre nós mesmos, sob pena da gente ficar num joguinho 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1, que é coisa muito... Então essas estratégias horizontais, ela prossegue dizendo assim, por exemplo, ter novas experiências sexuais. Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos transar no motel, vamos transar lá no Cristo Redentor de madrugada, imagina no Cristo Redentor lá de madrugada, deve ser uma maravilha, não sei o quê.
Vamos fazer um swing, vamos trocar de casais. Tudo isso é válido se há permissão, se há consentimento, se há desejo, se há interesse, se há respeito. Isso tudo aí, né? Mas são estratégias horizontais, ou por outra, são estratégias que têm fôlego curto. Você imagina, para manter uma relação, você vai ter que agora ter uma porrada de outros casais, você vai ter que estar transando com outras pessoas o tempo inteiro para manter. Que história é essa? Lembrando que uma relação, você tem ali, no caso, por exemplo, você tem a esposa, a amante, a irmã, a mulher, a mãe, a filha, a amiga, e o mesmo se dá para o homem também. Mas se eu sou um pouco apressado e um pouco superficial, eu só tenho a esposa. E a esposa, às vezes, é um pé no saco, sabe? Porque é chato, porque é cobra, porque isso, porque era aquilo, porque aquilo. Peraí, você não tem só a esposa, você tem uma mulher. E aí vem uma opção de coisa. A gente, inclusive a amante, inclusive a amante. Agora, mas Sérgio, que lindo, nossa, que bacana, estou adorando. Mas como é que faz esse troço? Eu não sei se eu me sinto isso tudo. Pois é. Então, vamos lembrar Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Essas coisas que eu falo não são teorias assim, teorias extraídas de uma filosofia alemã do século XIX. Não, isso é uma observação prática. Primeiro, uma auto-observação. E segundo, perceber que quando você começa a se conhecer, a tentar decifrar essa esfinge, você fala assim, poxa, eu sou muita areia para o caminhão do meu ego. A minha alma é muita areia para o caminhão do meu ego, né? Aí vai terminando um pouco assim essas estratégias do Zen, em deixar as crianças com a sogra e sair com os amigos. Olha que solução maravilhosa, né? Resgatar uma adolescência tardia, resgatar uma adolescência tardia abortada pelos compromissos da paternidade, pelos compromissos da maternidade. Nossa, sabe, eu adoro meu filho, mas o que eu perdi? Eu não saio mais com os meus amigos, eu não vou mais ao futebol, a minha adolescência... Quantos anos você tem? Ah, estou com 45, mas de que adolescência você se refere? A minha agora, assim, não, mas a tua adolescência foi aos 17, né? Não, eu sei, pois é, mas acontece que eu não saí dela ainda, sabe? Poxa, então você talvez não devesse ter casado. Não, mas eu tinha que casar. Mas por que você tinha que casar? Ah, assim manda o protocolo. Então você não é pai? Eu acho que biologicamente sou. E aí começa, né? Aí começa porque... Então, resgatar uma adolescência tardia, abortada pelos compromissos da paternidade e da maternidade. Não deixar nossas crianças com a sogra e vamos sair com os amigos, né? Ok. Aí tem uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Vamos fazer uma reforma na casa também, uma reforma na casa, mudar isso, mudar essa parede, quebrar essa parede, ligar essa parede, fazer um segundo andar, abrir uma varanda, né? Comprar um sítio. Ok. E por último, esse é o mais complicado, né? Esse é o mais complicado. A relação esfriou. O que a gente faz? Vamos ter mais um filho, né? Isso é de alto risco. Isso é de altíssimo risco. Porque o que está implícito ali? Talvez esse nosso filho resolva o problema, o nosso problema. Vamos depositar nele a perspectiva de nós aquecermos a relação. E, via de regra, o que acontece é o oposto. A relação estava péssima, engravidou por um outro filho, meu Deus, e agora? Piorou o negócio, entendeu? Bem, eu disse que não ia me estender, acabei me estendendo. Agora tem as estratégias verticais. Aqui, agora, o tom muda, o buraco é mais embaixo, que merece uma outra live só sobre isso. E são as estratégias verticais. Isso aqui, essa definição vai cair na prova. Gente, lápis e papel na mão, de preferência caneta que não apaga, que é o seguinte. Lembrando, estratégias verticais, soluções verticais. Soluções verticais. Lembrando que relação é a alavanca para desenterrar consciência. Relação é alavanca para desenterrar consciência.
relação é alavanca para desenterrar consciência. Consciência é igual a amor. Amor é igual a surfar o fluxo. Surfar o fluxo é igual ao Dharma. Então, podemos chamar de paixão, de desejo, de tesão, de amor, de tudo isso, maravilhoso. Mas a força que me fez me interessar por você foi perceber que essa relação, ela, como todas as relações, são uma alavanca para desenterrar a consciência. E eu vim aqui para me tornar mais consciente, aliás, você também, aliás, todos nós. Aliás, se tornar mais consciente é ser mais consciente, ou seja, ser amor. Nossa, então vamos cuidar dessa relação, gente. Vamos cuidar dessa relação. Cada indivíduo necessita estar entusiasmado. Isso é uma palavra sagitariana, hein? Cada indivíduo necessita estar entusiasmado com seus desafios atualizados. Anotem isso. Desafios atualizados. As pessoas não usam essa expressão, mas elas se referem a isso. O que você tem? O que está acontecendo com... Ou seja, vou legendar essa pessoa que está fazendo, não sei, agora casamento, meu trabalho. Vamos legendar isso, que é o seguinte. Eu me sinto estagnada, ou estagnado, eu não estou tendo provocações e desafios que me estimulem a poder viver outras coisas mais legais, mais interessantes, mais profundas, mais bacanas. É simples assim, todo mundo sabe disso. Só que quando eu nomeio isso, né, vocês anotem mesmo, desafios atualizados, são novos jogos conscienciais para divertir a criança celeste que há dentro de nós e os seus trabalhos de recobrar-se unidade. Mas peraí, ficou muito complexo. Dá para repetir, Sérgio? Esses desafios atualizados, você imagina crianças, como eu falei, enchendo o saco daquele jogo, estão querendo um jogo mais desafiador. Esse jogo aqui era básico, agora vocês vão começar um jogo intermediário. Depois tem um jogo avançado. E depois tem um jogo super avançado. Vamos, eu quero saber. Mas isso não é por uma competição, isso é por um crescimento. Que nem palavras cruzadas. Palavras cruzadas tem as fáceis, tem as médias, tem as difíceis, tem as extra difíceis. Os desafios atualizados é como novos jogos conscienciais, novos jogos para consciências, para divertir a criança celeste que há dentro de nós e os seus trabalhos de recobrar-se unidade. Essa criança interna, ela veio para voltar para casa, e só se volta para casa recobrando unidade. E recobrar essa unidade é através das relações que a gente estabelece, onde a gente se torna cada vez mais indivíduo. Mas isso parece uma teoria psicológica, Sérgio. Pasme, não é uma teoria psicológica, isso é um fato pragmático que acontece debaixo do tapete, desde que o homem é homem, só que agora não está mais debaixo do tapete. E a psicologia, ela pegou esse fato concreto e teorizou. Mas não tem nenhuma teoria. Nenhuma teoria. Isso é praxis pura de perceber que eu preciso de novos desafios, e esses desafios eles tendem a diminuir a minha dualidade, a minha polaridade e aumentar meu senso de unidade. Então, é preciso gerar desafios individuais, assim como é necessário gerar desafios para o par. Não como uma técnica, mas como um diálogo com as demandas de inteireza da psique. Eu vou explicar isso aqui, vou lembrar, antes de falar um pouco sobre esses desafios, gente, olha só, olha o que eu estou dizendo, que uma relação aquecida, ela precisa de desafios, mas vocês não precisam inventar desafios, não.
Observe, a psique, ela tem uma agenda que ela vai mudando o upgrade, ela vai fazendo o upgrade, a própria psique. Sérgio, o que é psique mesmo? É a alma, a nossa alma, o nosso conteúdo aquoso. Ela tem uma agenda. Essa agenda, ela é dominante. E ela vai nos dizendo, agora é hora de viver isso, agora é hora de viver aquilo. Quando o ego é um ego autômato, ele, arrogantemente, ele não ouve a psique demandar. Vou falar aqui uma coisa muito comum, né? Por exemplo, as mulheres, né? Eu tenho uma clínica há 41 anos. Se vocês me perguntassem assim, dá para resumir a reclamação das mulheres? Dá. Em poucas palavras. Ele não me enxerga, não me valoriza, me sinto a última das últimas, ele não me ouve. Essa é a reclamação padrão. Assim como tem a reclamação dos homens também, a reclamação padrão dos homens, sinteticamente falando. Ela é controladora, muito crítica, é muito chata, e o sexo não é mais o mesmo. Eu acho que ao falar essa síntese da síntese, muita gente já se reconhece, né? E aí eu volto para a questão dos desafios. Sérgio, Né? rapidinho. Eu só vou fechar minha câmera aqui que eu vou buscar um bebezinho. Rapidinho, mas eu tô aqui. Tá? Tá bom. E agora voltando para os desafios. Desafios são situações que vão revolver, desafios são situações que vão revolver de camadas mais profundas da psique conteúdos demandantes para um ego em amadurecimento. Digeri-los e gerar mais consciência, mais amor, mais autorrealização. Então, esses desafios são situações que a própria psique se incumbe de projetar fora para a gente poder viver. A psique acaba atraindo pessoas, atraindo trabalhos, profissões, atraindo um acidente de carro, atraindo ganhar na loteria, atrair, reencontrar um amigo de muito tempo. Isso tudo é um diálogo da psique com a nossa necessidade de crescimento. Esses desafios são situações que vão revolver, quer dizer, extrair de camadas mais profundas da psique alguns conteúdos. Conteúdos que demandam um ego em amadurecimento. Olha essa expressão, um ego em amadurecimento. Um ego em amadurecimento. E digeri-los e gerar mais consciência, mais amor, mais autorrealização. Poxa, Sérgio, eu pensei que essa live fosse mais simples, sabe? Eu pensei que você fosse dar algumas dicas. Meu casamento deu uma esfriada. Eu pensei que você fosse falar alguma coisa do tipo, por que vocês não fazem terapia? Aliás, isso eu não falei, mas isso daí é óbvio, né? O processo terapêutico, terapia de casal, essa DR com alguém um pouco mais imparcial, né? Podendo fazer mediação, é absolutamente necessário num dado momento, né? Mas nem sempre uma terapia aquece uma relação do ponto de vista de egos imaturos. Um casal que não vai muito bem das pernas e que tem os seus egos imaturos, a terapia é um porre. Essa não é a minha opinião, a terapia não é um porre. Mas passa a ser, gente, olha só, a gente aqui está falando, eu pensei que você fosse dar uma solução para a gente. Não, não é assim que a banda toca. Não é assim que a coisa funciona. Que solução para a gente? Lembrando também, eu chamo aqui do gozo. É uma coisa que também não fica muito claro para as pessoas, né? E eu digo assim, o gozo é quando a gente consegue espiralar grana, afeto, conhecimento em unidade.
Grana, afeto, conhecimento, tudo isso em unidade. O grande gozo de um indivíduo numa relação é quando o dinheiro, o trabalho, a profissão, o afeto, o amor, a área emocional, o conhecimento, a busca de saber, a busca de sabedoria, tudo isso se junta a uma busca de unidade, uma relação com unidade, que é uma busca de uma experiência com grande mistério. Sérgio, isso é para quem acredita, né, nessa história de espiritualidade, de religião. Olha só, a nossa crença, para o real, tá? Eu sempre gosto de dizer que existem muitas realidades, trilhões de realidades, mas só existe um real. E eu não sei falar sobre ele. Tá? Eu sei que existe um único real, e que não é o dinheiro nosso, não é o papel moeda do Brasil, é o real que eu me refiro, porque se fosse esse a gente também está normal, mas o real com R maiúsculo existe um só, que a única maneira de explicá-lo é a gente ficar em silêncio, embora hajam muitas realidades. Né? Lembro sempre que a realidade não é aquela que aparece nos jornais nem na internet, aqueles são apenas fragmentos das realidades. Então, mas independente da nossa crença, eu não acredito em Deus, eu não acredito... Ok, senhora, o que você faz com a tua fé, com a tua crença, não interfere o real. O real, ele é soberano. O real, ele demanda que a gente precise espiralar, ter uma relação verticalizada com a nossa relação de sobrevivência material, a nossa relação afetiva emocional, a busca de conhecimento sobre a razão pela qual a gente se encontra aqui no planeta, e isso tudo culminando numa experiência de unidade. Tendo a gente ou não religião, tendo a gente ou não alguma crença espiritual. Isso aqui não depende de crença. Sérgio, isso é um terreno muito delicado. Você afirma certas coisas que a ciência não comprova. A ciência praticamente... Eu amo a ciência. Eu adoro a ciência. E os cientistas vão concordar comigo que a ciência praticamente não comprovou nada ainda. Apesar de tantos benefícios que nós temos a partir dela, mas se eu for depender da ciência... Eu fiz uma live recentemente que está no Instagram da Terra de Rudá, que é como acessar certas verdades, em 10 camadas. Tá? Como acessar certas verdades. É importante que vocês possam ter acesso a essa live no Instagram da Terra de Rudá, como acessar certa verdade, porque é uma libertação para a gente que pensa que as verdades são acessadas através apenas da ciência, ou apenas dos livros oficiais, ou das versões oficiais. Eu trago 10 camadas de como acessar certas verdades libertadoras. Tá? Então, o gozo é quando a gente consegue fazer essa espiral de dinheiro, afeto, conhecimento, tudo isso em unidade. Ambos motivados, quer dizer, o casal motivado pelos desafios atualizantes, desafios que nos atualizam. Né? Isso é muito diferente, evidentemente, da nossa acomodação, da nossa zona de conforto. E aí eu estou chegando no final da minha fala, e quem tiver perguntas, eu não sei se a Gabi chegou a ver alguma aí, eu queria trazer uma provocação final importante. Reparem que meu nível de exigência é um pouquinho mais forte. Tá? Para mim não me cabe, depois de 41 anos de clínica, não me cabe encontrar fórmulas fáceis, fórmulas mágicas, fórmulas para um casamento se aquecer. Olha só, vamos para um motel, vamos fazer um swing, isso tudo que já foi falado, isso tudo ajuda ali momentaneamente. Então, reparem bem, eu trago 3 nutrições, a nutrição da pessoa, do indivíduo e do híbrido.
Lembra que teve um dado momento da minha fala hoje que eu disse que tem o João pessoa, tem o João indivíduo, tem o João híbrido. Então, a nutrição... Então, você está numa relação e essa relação ela tem componentes de nutrição da pessoa, do João e da Maria. Por exemplo, desejos pessoais de cada um, como um certo estilo de vida, gostos pessoais, restaurantes, lugares, shows, filmes, coisas que a Maria gosta, sabe, de assistir um show de uma determinada cantora, e o João não gosta tanto de ir para a praia, gosta de mais para a serra. Isso tudo, ok, isso é importante, isso é importante, né? Mas estamos no nível da pessoa. Aí tem o nível do indivíduo, que é um passo além. Lembrando que a palavra indivíduo diz respeito a um ser não dividido. Gabi, tá tudo bem por aí? Rafinha tá chorando, mas tá dando pra ir. Henrique tá com ele. Tá bom, Mas eu tô aqui, tá, tá Sérgio? bom. Ele tá aqui do meu lado, já deu um leitinho, a gente tá resolvendo. Mas estou aqui Esse, presente também. esse assunto faz chorar muita gente, sabe? Não é só o Rafinha, não. E eles sentem, né? Mas voltando aqui, tem a nutrição da pessoa e tem a nutrição do indivíduo. O que o indivíduo, João agora como indivíduo, é um ser, entre aspas, menos dividido, mais inteiro, um pouco mais inteiro. Eu coloco a singularidade desse indivíduo, quer dizer, a participação do bem-estar do entorno, quer dizer, conhecimentos e experiências que transformam o indivíduo, o par e o entorno. Esse indivíduo ele já não está só preocupado em comer naquele restaurante que ele gosta ou assistir determinados filmes na Netflix, né? Ele está num passo adiante. Ele olha para o casal, ele olha para o par e tem uma pergunta implícita: o que a gente pode fazer em relação ao entorno? Esse entorno é vago, porque esse entorno não significa o quê? Você está falando de quê? Dos vizinhos do prédio? Você está falando de quê? Está falando do bairro onde eu moro? Não, não, não. Eu estou falando do entorno. Cada um tem o seu entorno. Tem gente que o entorno é militância política. Tem gente que o entorno eu diria, uma militância espiritual. Tem gente que o entorno é uma preocupação com o meio ambiente. E tem gente que o entorno é se preocupar muito com o prédio onde mora e se candidatar para ser síndico. E o casal está muito juntos nessa porque exercício da cidadania, você poder contribuir para aquele prédio ficar melhor, o edifício ficar melhor, enfim, o entorno, cada um tem um olhar, né, um horizonte mais ou menos largo. E também tem a nutrição do híbrido que somos. Aí dá um nozinho na cabeça, por enquanto dá um nó. Quem acompanha os trabalhos da Terra de Judá vai perceber que a gente traz esse tema muito, muito vagarosamente, apesar desse estudo, né? Eu e Lígia já fazemos esse estudo há algumas décadas, desde 2000, a gente tem a cautela de entrar nele devagar, daqui a pouco vamos entrar de sola, porque urge que nos manifestemos na dimensão também da velocidade dos acontecimentos. Quem tiver acordado deve estar percebendo que está acontecendo muita coisa no planeta, e muita coisa no fundo difícil de compreensão, né? Os estudos que nós engatamos aqui na Terra de Judá, já de longa data, nos obrigou a nós termos uma pacificação com os paradoxos. Se a gente ficar no tati-bitate, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, né, para compreender a história da humanidade, para compreender a história de Deus, nossa, que pretensão, hein? Pois é. Para compreender a história do suposto Deus que nós projetamos a nossa imagem e semelhança, por exemplo, a gente tem que ter muita amizade, muito carinho com a palavra paradoxo, que não é a palavra contradição. Paradoxo é mais forte, são aquelas duas pedras que se friccionam gerando centelha, né? Então,
Depois que eu falo da nutrição da pessoa, que é as coisas que tanto João e a Maria gostam, de desejos particulares, de coisas muito próprias, tem a nutrição do indivíduo, que bom seria se esse casal ele não se fecha num bunker, e sim, ele quer também participar socialmente da melhoria do entorno. E, por último, a nutrição do híbrido que somos, que eu coloco conhecer e experienciar outras dimensões do mistério. Conhecer e experienciar outras dimensões do mistério. Ou seja, não cabe aqui agora, mas se é verdade que cada indivíduo traz camadas e camadas e camadas, infindas camadas de experiências, de acontecimentos, de situações, de eus, né? Em outras palavras, cada indivíduo é de uma riqueza, de uma sofisticação que seria, assim, impossível uma pessoa morrer de tédio. Seria impossível uma pessoa... Então, nessas investigações mais profundas, a gente percebe que o João e a Maria, eles têm uma parte que são João e são Maria, outra parte que não são nem João nem Maria, são outras coisas, outras energias, outras consciências, outras dimensões, que não cabe nesse momento enumerá-las, nem quantificá-las, nem qualificá-las, mas eu estou afirmando, não estou especulando isso, estou afirmando que aquela pessoa que se olha assim, andando na rua, que você não dá nada por ela, aquela pessoa mal vestida, que você não dá nada por ela aprendeu, muito bem aprendido, a se desqualificar, a se desvalorizar, a não olhar para dentro, a não reivindicar seus próprios direitos, não só políticos, mas também espirituais, e ela transita pela rua como se fosse um pedaço de coisa, né? E esse híbrido que somos, quer dizer, a nutrição do híbrido que somos, depende de uma profunda investigação espiritual, até eu diria de uma arqueoespiritualidade. Não é à toa que trabalhamos na Terra de Rudá com a arqueoastrologia, porque tem um momento que a astrologia da personalidade não dá mais conta. A gente vive num tal momento, olha, a gente está discutindo casal, estamos discutindo relação, estamos discutindo aquecer o ser humano. A psique humana, a psique coletiva, também o inconsciente coletivo está sofrendo transformações assim aceleradamente. Tem uma nova abordagem psicológica surgindo e por surgir. Tem uma nova astrologia surgindo e por surgir. Essa nossa tentativa na Terra de Rudá, da arqueoastrologia, é para dar conta do que a gente faz, como é que a gente acolhe esse novo homem que mal consegue pronunciar o seu nome hoje. Não sabe em que era se encontra, não sabe muito bem de onde está vindo, nem para onde está indo. Quando a gente fala de casal, são duas pessoas que se autodesconhecem e que se encontram para serem felizes. Agora, isso daí dá uma comédia maravilhosa, ou uma tragicomédia. Duas pessoas que perderam a memória, que não se conhecem, não se autoconhecem, ou se conhecem muito pouco e resolveram estar juntas e serem felizes. Quais são as chances disso acontecer sem um autoconhecimento? 0%. Não confundam alegrias sazonais com felicidade de fato. A gente pode ter bons momentos com pessoas que a gente esbarrou ali no bar. Esbarramos com uma pessoa no bar e estamos tendo bons momentos, mas não é disso que eu me refiro. Eu não convidei vocês aqui para eu falar disso, né? Então, eu termino a minha fala e abro para quem quiser fazer perguntas. E, na verdade, se eu fosse vocês, eu encheria de perguntas. Sabe por quê? Porque esse é um assunto que dói no coração, no peito, dói na carne, dói até no bolso. Porque nós não fomos educados a ressignificar uma relação que ficou morna. Nós não tivemos uma escola, uma pedagogia, não tivemos, o máximo que a gente tem, e que é uma coisa maravilhosa, é a nossa busca psicoterápica, a nossa busca de autoconhecimento, a nossa busca espiritual, né? Mas mesmo assim,
as pessoas não conseguem elucidar o roteiro que há numa jornada a dois. O Campbell, Joseph Campbell, ele conseguiu, de uma maneira extremamente simples e genial, mostrar a jornada do herói, que é uma jornada que é a jornada de todos nós. Mas qual é a jornada do casal? Né? Qual é a jornada do casal? Bem, estou aqui na área, a gente daqui a pouco vai terminar, tem gente entrando agora, essa hora, e eu não sei se tem perguntas, se não tem perguntas. Gabi está ali no escuro. Eu não sei se ela leu alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Senão, a gente vai dormir ou jantar. Tudo bem, Gabi? Deixa eu ver. Acho que alguém fez uma pergunta, deixa eu ver se eu baixo aqui. Jorge, a nutrição maior seria esta fusão que une rumo a um propósito maior? Eu prefiro não dizer isso, sabe por quê? É mesmo que perguntasse assim, a coisa mais importante, é você ler um livro de Shakespeare, né, ou a revista Caras. Claro que isso induz logo uma resposta, né, mas eu posso responder, olha, a coisa mais importante é a pessoa ser alfabetizada. Em primeiro lugar, ela ser alfabetizada e ela saber ler. Então, a nutrição maior seria essa fusão que une rumo a um propósito maior? Mas se não se tem um indivíduo nutrido, uma pessoa nutrida, esse propósito maior ele fica muito teórico, A vontade que eu tenho de te responder é evidente que sim, 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 Jorge, sim, mas eu prefiro fazer uma nota de rodapé dizendo que, sabe por quê? A religião, as religiões, elas nos ensinaram coisas muito complicadas. Uma delas é para a gente olhar para homens santos e pessoas nobres e a gente tentar, quem sabe, imitar o exemplo, quando, na verdade, era para a gente primeiro se conhecer, buscar, ver conhecer a nossa sombra, conhecer as nossas dificuldades, do que tentar seguir alguém ou pedir proteção a alguém. Não, eu me tornar o Deus que sou. Então, eu sempre gosto de começar pelo pequeno, pelo menos. A minha ambição é de tal ordem que eu gosto de começar pelo pequeno, para não ter margem de eu poder ficar no meio do caminho. Assim, sabe? Meu pai dizia assim, quem quer muito traz de casa. Jorge, a minha resposta para você é sim, mas tome cuidado, porque se a pessoa não está nutrida, o indivíduo não está nutrido, esse propósito não vai rolar. Alguém perguntou aqui uma coisa. Georgia também. Uma pessoa que está em um relacionamento com alguém, é necessário que se tenha um propósito maior ou então uma demanda que transcende? Nesse sentido, diferenças de ordem social, racial, etc., não influenciam? Claro, influencia. A diferença cultural, racial, financeira, tudo isso influencia para melhorar ou para piorar.
Não é raro pessoas com diferenças culturais poderem um acrescentar muito ao outro, porque aquele que às vezes está precarizado culturalmente, via de regra tem outras coisas, às vezes até mais telúricas, mais instintuais, menos mentais, que o outro não tem. Então, mas na maioria das vezes atrapalha, né? Mas atrapalha, mas se o amor é grande, se o amor é grande, o afeto é grande e a gente tem ferramentas para lidar com essa situação, vamos em frente, vamos em frente. Por que que nós nos atraímos? Por que que nós nos atraímos? Será que nós nos atraímos para chocar pessoas ou porque, na verdade, nós temos coisas a viver juntos? Então, isso que importa. Mas antes você perguntou uma outra coisa, que é o seguinte: uma pessoa que está em um relacionamento com alguém, é necessário que se tenha um propósito maior? Então, não é necessário que você tenha um propósito assim consciente, né? Porque o propósito, uma pessoa atenta, o propósito se impõe. É muito chato, é muito chato. Assim, olha, vou me relacionar com alguém, mas a primeira coisa que eu vou perguntar a ele é se ele tem um propósito maior. Não é assim que funciona. Às vezes, a pessoa ela tem um propósito maior de vida, ela sabe disso. A maioria das vezes não sabe de nada, não sabe de nada. Mas a própria vida se incumbe de revelar para aqueles que estão com os olhos abertos, para aqueles que se auto-investigam, para aqueles que se observam. Entendeu? Então não é necessário, seria um dever de casa horroroso. Imagina, eu só me relaciono quem tiver com um propósito maior. Que isso, pelo amor de Deus. E tem gente que não fala de propósito e tem um propósito maior, né? Talvez alguém pergunte, mas vem cá, o que é isso, propósito maior? Do que vocês estão falando? Né? Para simplificar, a vida de um indivíduo, nem de um casal, não se resume a trabalhar, casar, ter filhos, viver para a família, amigos, ter algum prazer, estudar, deixar algumas coisas para os filhos e morrer. Isso, tudo que eu falei, que parece que eu falei de uma existência inteira, é apenas a introdução. É evidente que tudo isso é muito rico, isso nos traz muito conhecimento, muita experiência, muito amadurecimento, não é pouca coisa. Mas isso é a nossa base para algo maior pela qual a gente foi convocado a estar aqui. Né? E eu só posso repetir o que eu venho falando há alguns anos, que é o seguinte: mas o que é esse tal de propósito maior? Então tá, perguntou? Então vai ouvir. É o seguinte: propósito maior é você ser amor incondicional. Ponto. Ah, não, mas peraí, Sérgio, aí você está querendo dizer para eu ser Cristo, para eu ser Buda, para eu ser. Qual o problema? É isso que eu estou falando mesmo. Ou você acha que só existiu um Buda? Ou você acha que só existiu um Cristo? Hoje vivo, tem vários Cristos. Hoje vivo, tem vários Budas. Mas que realmente não chegam a 1% da população. Mas potencialmente, todos nós somos. Ah, agora eu estou entendendo. Você está querendo dizer que quando aquela base está nutrida ali, família, trabalho, dinheiro, casamento, filhos, agora a gente pode entrar para um outro patamar, que é o patamar da gente ir ao encontro desse Buda, desse Cristo interno, que essa é a razão pela qual nós fomos convocados a estar aqui. É exatamente isso, exatamente isso. Agora pegou, agora pescou. Puxa, mas que tarefa árdua. É, é tão difícil quanto andar de bicicleta, é tão difícil quanto nadar. Quando a gente não sabe nadar, parece impossível. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Gabi, não sei se está na área para poder. Sim, tem aqui. Penso que poucas pessoas têm a consciência, então imagina manter uma relação. É isso aí. Penso que poucas pessoas têm a consciência, então imagina manter uma relação. É.
as relações com pouca consciência são baseadas em boas intenções, em golpes de sorte, e vamos aguardar que, de repente, as coisas melhoram. De repente, as coisas melhoram, né? Eu não acredito em nada disso, mas é assim que as pessoas com pouca consciência olham para uma relação, né? Bem, tem mais algum aqui? Gabi, fica tranquila, beijos para vocês. Acho que foi, né? Ou pelo menos buscamos uma consciência. Ana Lobo, querida Ana Lobo, está aqui participando. Bem, Gabi, Rafa, tá tranquilo ou não? Olha, nós já estamos aí há 1 hora e quase 15 minutos. Se ninguém tem nenhuma pergunta, podemos despedir. O que você acha? Hein, gente? Então, olha só. É isso. Podemos despedir, então? Alguém tem uma saideira, uma derradeira pergunta? Gabi, tem alguma observação que queira fazer? Quer contar uma história para dormir? Você pode contar uma história para a gente dormir também. Eu queria falar, mas não vai dar. Tá bom, tá certo. Não pode falar alto. Eu acho que tem mais 2 Gente, perguntas no final. então, podemos terminar? Podemos, né? Gente, primeiramente, Gabi, um beijo, obrigado pela oportunidade. Trouxe um material, espero que seja de utilidade para as pessoas poderem refletir. Agradecer a todos que estão até essa hora aqui, ouvindo assuntos difíceis, sem fórmulas mágicas, né? Talvez eu diria que as fórmulas são mágicas, né? Porque a vida é mágica, mas não são fórmulas que a gente aperte um botão e resolva os problemas. Tudo se fundamenta nesse processo de conhecimento de si. Então é isso. Gente, um beijo no coração. Certamente, mês que vem, estamos juntos novamente com outro tema. Quem tiver sugestões de tema também, pode mandar para a Gabi, né, sugestões de tema. Do contrário, da parte que nos cabe aqui, assunto é que não falta. Tá bom? Gratidão. Beijo, obrigado, gratidão também. Tchau, tchau.